Coroa da Escritura. Esta epístola, ela nos fala do Evangelho de um modo muito profundo, de um modo muito denso, com muitas matizes, muitas cores e com diversas perspectivas que às vezes nos escapam. E eu tenho certeza que uma das perspectivas que nós vamos abordar hoje aqui no capítulo 4, talvez seja uma que nem sempre esteja a nossa mente pensar no Evangelho deste modo. E aqui no capítulo 4, hoje nós seguiremos a partir do verso de número 13. Nós já viemos desde o capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, verso de número 12. E o que nós vimos até aqui? Vimos que o centro da mensagem de Paulo é o Evangelho. O Evangelho, ele manifesta a justiça de Deus. O Evangelho, ele mostra a glória de Deus. E o Evangelho revela-nos como Deus, sozinho, providenciou a salvação dos homens perdidos em seus pecados. Vimos que estávamos todos absoluta e completamente condenados. Mas vimos, segundo o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, mas agora se manifestou uma justiça que procede de Deus. Justiça de Deus independente da lei e dos profetas, mediante a fé em Jesus Cristo para todo aquele que crê. Porque todos pecaram e separados estavam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pelos nossos pecados, mediante a fé. Glorioso isso. Ou seja, estávamos perdidos e Deus, sozinho, pelo seu braço, nos trouxe salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E aí, a partir do capítulo 4, Paulo começa a nos mostrar como isso já estava claro desde o Antigo Testamento, desde Abraão. Paulo mostra o exemplo de Abraão que foi justificado, ou seja, ele recebeu uma sentença de Deus, de que ele era justo, porque ele confiou em Deus. A salvação de Abraão foi por quê, queridos? Porque ele confiou em Deus. E aí, Paulo, vimos semana passada, lida com a seguinte situação. Tá bom, Paulo, mas se Abraão foi salvo apenas porque ele creu e confiou em Deus, onde entra a circuncisão? Ele não teve de circuncidar-se? Ele não teve de guardar a aliança da circuncisão? E Paulo foi explicar então para nós que a obediência e o sacramento são consequência da nossa salvação. Não são eles que produzem a nossa salvação. Nós não somos salvos porque somos obedientes. Nós somos obedientes porque somos salvos. Nós não nos batizamos para sermos contados como obedientes. Pelo contrário, nós somos salvos e por consequência, nós então somos batizados. O que Paulo está deixando claro é que Paulo está desmontando toda e qualquer estrutura que queira se colocar ao lado de Cristo na aquisição da nossa salvação. Paulo está desmontando toda a estrutura de pensamentos religiosos, de estruturas de compreensão de que nós, pela nossa moralidade, possamos alcançar a Deus e a sua justiça. Ele está desmontando todas essas coisas. E agora aqui, a partir do verso 13, ele deixa claro que na experiência de Abraão e na nossa experiência também, a justiça que vem de Deus para nós, que nos dá direito à herança que Deus prometeu a nós, ela não é alcançada por guardarmos a lei de Deus. Ele já havia tratado agora anteriormente de que essa justiça não vem por causa da circuncisão ou pelos sacramentos religiosos. Mas agora fica claro, e Paulo vai tratar disso aqui, de que essa herança de Deus para nós não pode ser alcançada pela obediência da lei de Deus. Ela só pode ser alcançada pela justiça que vem da fé. E é nessa compreensão que eu quero chamar você a ler comigo esse texto de Romanos capítulo 4, versos 13 a 15. Abra a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta aí
e eu falarei nessa noite então sobre a herança da lei e a herança da justiça que vem pela fé. Qual é a herança que a lei traz? Que herança alguém pode receber de Deus por obedecer à lei de Deus e guardar a lei de Deus? E que herança alguém pode receber de Deus pela justiça que vem pela fé? É disso que Paulo trata aqui. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 4, versos 13 a 15. A palavra de Deus nos diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Certo? Sei que numa primeira leitura pode parecer um pouco difícil entender esse texto, mas eu vou tentar seguir aqui gradativamente com você para que nós possamos entender este texto. Eu quero já ressaltar para você, que você fique com isso claro, que o ponto central que Paulo está argumentando aqui é que ninguém herdará as promessas de Deus por ser obediente à lei de Deus. Por ser obediente à lei de Deus, é impossível herdar as promessas eternas de Deus. Só é possível herdar as promessas eternas de Deus sendo justificado mediante a fé. Essa é a exclusiva via pela qual nós podemos ser salvos. Aí você pode me dizer, mas Paulo já falou isso atrás. Paulo já disse isso muitas vezes. Independente da lei, em Romanos capítulo 3, verso 21, mas agora se manifestou uma justiça que procede de Deus, independente da lei. Paulo já havia dito que era independente da lei. Por que Paulo está ressaltando isso aqui de novo? E aí, como eu disse semana passada, eu preciso dizer hoje, numa outra perspectiva, mas Paulo está batendo estaca para fincar no nosso coração verdades que precisam ser tão fortes que não pode ser qualquer força externa que vá removê-la. E ao mesmo tempo, Paulo está batendo estaca também para arrancar do nosso coração mentiras que estão tão afixadas que, se não formos constante e contundentemente confrontados pela Escritura, essas mentiras acharão espaço para que elas julguem estar opondo à vontade de Deus a sua própria força. Deixa eu tentar repetir de um modo mais simples. Há mentiras afixadas no nosso coração que precisam ser cortadas pelas raízes e muitas vezes, até que nós fiquemos completamente livres dessas ervas daninhas. Existe na nossa estrutura de pensar, na mente segundo o mundo, no pensamento segundo a carne, na cultura deste mundo que se opõe a Deus, algumas estruturas de pensamento que estão tão enraizadas em nós, que é preciso que diversas vezes a palavra de Deus venha e faça o trabalho de podar, de recortar e de lançar fora. E é isso que Paulo está fazendo mais uma vez, insistentemente, mostrando-nos que é impossível que, pela experiência da religião, da ideia de obedecer os mandamentos de Deus para ser achado digno diante de Deus, que alguém por estas coisas possa ser salvo. Nós nascemos com estes pensamentos. Nós pensamos a nossa relação com Deus baseada nessa perspectiva de troca. Nós fazemos algo por merecer. E Paulo, já experiente no seu ministério, havia experimentado inclusive em algumas das igrejas às quais ele mesmo plantou essa experiência. Que experiência? Ele prega o Evangelho de Cristo, a salvação que é somente pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, e depois a igreja vai se degenerando, se dissolvendo em religião, certo? Ele havia experimentado isso na Galácia. As igrejas da região chamada Galácia haviam primeiro recebido a Cristo pela fé, e depois alguns mestres, alguns falsos mestres, que inclusive contestavam a autoridade de Paulo, se intrometeram naquelas igrejas e começaram a ensinar os irmãos: vocês precisam se circuncidar,
Afinal de contas, agora vocês são herdeiros do Messias. O Messias é judeu, os judeus se circuncidam. Vocês precisam guardar os sábados, os dias de festa. Vocês precisam guardar a dieta kasher, evitar comer comida de porco e coisas impuras, segundo a lei. E Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, que eles rapidamente se afastaram de Cristo e do Evangelho. E não se engane, pode até ser que nós evitemos, nós não sigamos essas tradições judaicas, mas nós somos facilmente, queridos, facilmente conduzidos à religião. E por isso Paulo vai estocar mais uma vez essa verdade, Paulo vai recortar ou podar mais uma vez essas ervas daninhas, inclusive apresentando outra perspectiva. E o que Paulo defende aqui é que existe a herança da lei e existe a herança da justiça que vem da fé. A herança da lei não pode herdar aquilo que é prometido pela herança da justiça que vem da fé, e a herança da justiça que vem da fé é completamente oposta à herança da lei. Falemos primeiro então sobre a herança da lei. Pode alguém receber a herança de Deus, as promessas de Deus, pela herança da lei? Ou melhor, o que seria essa herança da lei? Seria a performance pessoal na lei. Aquilo que o indivíduo conseguia apresentar guardando a lei. O seu desenvolvimento moral na obediência à lei de Deus. E Paulo vai dizer no verso 14, observe bem o que está escrito aqui. Paulo diz assim: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Paulo está dizendo, pois se os que vivem sob a lei, e isso quer dizer, aqueles que vivem acreditando que pela performance da lei podem receber algo de Deus, se estas pessoas são os herdeiros de Deus, então a fé não tem valor e a promessa é inútil. Estamos juntos aqui? Há duas questões importantes aqui nessa fala de Paulo. A primeira delas é que o que ele está falando é de performance, é de desempenho. Aqueles que vivem pela lei são aqueles que acreditam que o seu desempenho diante da lei lhes assegurará uma condição diante de Deus. Que o serem bonzinhos, que o serem justos, o serem piedosos, lhes assegurará alguma condição de se apresentarem diante de Deus. Essa perspectiva traz o homem assegurando-se em si mesmo. Em que este homem que acredita que pela sua performance ele pode apresentar-se diante de Deus, em que ele está assegurado? Ora, em si, não é verdade? Em si, nas suas obras, nos seus feitos, nos seus méritos, em guardar, em acreditar que pode guardar a lei de Deus. Eu nem preciso, ou melhor, não é que eu nem preciso, nós já fizemos isso, né? Nós já fomos lá para o capítulo 1, verso 18 de Romanos, e a partir de lá vimos como, de quantos inumeráveis modos nós quebramos as leis de Deus. Como somos todos terrivelmente pecadores. Como não há nenhum justo, nenhum que faça o bem e não peque. Como estamos todos diante da lei de Deus em condições de condenação. Paulo já tratou disso extensivamente, e nós expusemos isso aqui também extensivamente, quando tratamos a partir do capítulo 1, verso 18 de Romanos. Por isso, é que Paulo está dizendo que não podemos ser a rocha da nossa própria salvação. É uma loucura isso. Nós acreditarmos que nós podemos ser a rocha da nossa própria salvação. Que nós podemos nos apresentar diante de Deus por nossos méritos, por dois motivos. O primeiro deles é que Deus declarou que isso é impossível, certo? O homem que pensa que pela sua trajetória, pelo seu empreendimento religioso, ele pode se achegar diante de Deus, ele esqueceu de perguntar pela pessoa que é a mais qualificada para dizer se isso é possível ou não, Deus. Simples assim. Nós estamos acreditando que o nosso parâmetro muito ínfimo
é o bastante para nos apresentarmos diante de Deus. Você já percebeu que quando muitas vezes nós nos apresentamos ignorantes de coisas óbvias? Não é assim? Não parece, né? Isso fica muito claro, especialmente quando nós vemos relações entre culturas, né? Por exemplo, esses dias eu vi um vídeo muito engraçado de pessoas fazendo, o vídeo me enviaram como se fosse pessoas preparando pizza. Eu sei que não é pizza porque não é comum da tradição indiana fazer pizza, mas eles gostam de massas de pão, chama-se chapati. Eu comi bastante isso lá na Índia, né? É uma massa de pão sovada que é servida para você comer com os alimentos, especialmente de caldo. Na Índia a gente não usa talheres comumente para se alimentar, a gente se alimenta com a mão. E é importante que você tenha uma massazinha de pão ali para limpar o caldo, né, do prato e poder comer aquele caldinho. Aí me mandaram uma filmagem, pela filmagem eu estou imaginando que eles estavam fazendo chapati. Me mandaram uma filmagem de uns camaradas fazendo chapati. Como é que era que eles estavam fazendo chapati? Camarada suado em bicas, né? O chão sujo. E como é que eles estavam fazendo? Amassando a massa naquele chãozão sujo. Ele amassava aquela massa lá com aquele esforço, suando, né? E tal. Depois ele subia em cima daquelas massas e pisava assim, ó. Com aquele gingado indiano, né? Para nós, a gente olha aquilo e fala, né? Nossa, acabou tudo que a gente imagina de asepsia está fora de parâmetro. Mas para o indiano, não, isso é bobeira, a gente não tem nada com isso aqui não. E às vezes a gente acredita que pela nossa religião, nós conseguiremos apresentar diante de Deus uma obra que seja boa e válida. Mas está muito aquém desse chapati pisado no chão, viu? O que a gente faz. Muito aquém. Pior ainda. É muito pior. Se nós fôssemos colocados diante da avaliação sanitária de Deus pelas obras que fazemos, seria muito pior do que aqueles homens pisando aquela massa no chão. Entende? E eu achei engraçado que os ocidentais filmando aquilo ali, né? Horrorizados. Mas eles, é assim que a gente faz. Entende? O nosso padrão está muito aquém do padrão da justiça de Deus. E por isso, ninguém, pela sua religião e pela sua performance, pode achegar-se diante de Deus. Por quê? Primeiro, porque Deus diz que aquilo é imundo, as nossas obras são imundas. Nós quebramos as leis de Deus, muitas vezes até na obediência do cumprimento delas mesmas. Nós estamos acreditando que estamos obedecendo, enquanto na verdade os nossos motivos por trás dessa obediência são perversos e pecaminosos. Entende isso? Olhe para os fariseus, Jesus criticando os fariseus. A dura crítica de Jesus contra os fariseus é especialmente porque, no pensar que estavam guardando a lei de Deus, era aí que de fato eles as estavam transgredindo profunda e repetidamente. Por isso, porque a performance não pode nos garantir a herança diante de Deus? Primeiro, porque o próprio Deus declarou que é assim. Nenhum de nós conseguirá, pelo trabalho de nossas mãos, receber nada de Deus, senão a sua ira. Segundo, porque nós mesmos sabemos disso interiormente. Nós próprios sabemos interiormente, como diz a palavra de Deus, que pela lei ninguém herdará as promessas de Deus. Nós sabemos disso interiormente, queridos. Nós, quando nos envolvemos com a lei, acreditando que podemos fazer algo pela lei para guardá-la, e achamos que podemos nos apresentar diante de Deus pelas obras que fazemos, nós nos sentimos a nós mesmos em consciência vacilante. Nós nos sentimos frágeis diante de Deus. Nós sabemos que se Deus olhar com o seu olhar de justiça sobre nós, não permanecerá nenhuma de nossas obras em pé. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Nós sabemos disso. Calvino diz que, ele, fazendo menção dessa perspectiva, ele diz assim: o que aconteceria, porém, se a salvação tivesse por base a observância da lei? A consciência humana não teria certeza alguma
senão que viveria atribulada em incessante intranquilidade e finalmente sucumbiria em desespero. Não seria assim? Se nós acreditássemos que pelas nossas obras nós podemos herdar a herança de Deus, nós nunca estaríamos tranquilos e seguros, queridos. Dado sabermos das nossas variâncias, das nossas mudanças, da nossa instabilidade, da nossa pecaminosidade, nós nunca dormiríamos uma noite tranquila do sono de um justo que se sente seguro na salvação eterna de Deus. Nunca. Calvino continua dizendo: a promessa mesmo, cujo cumprimento dependeria de uma impossibilidade, se desvaneceria sem produzir um fruto sequer. A promessa de Deus, da vida eterna, ora, essa promessa se fosse baseada na lei, ela teria sido feita baseado numa impossibilidade. Porque é impossível que alguém guarde a lei, logo a própria promessa de Deus seria nula e vazia. Percebe isso? A própria promessa de Deus seria nula e vazia, porque nunca ninguém conseguiria cumprir o pré-requisito da promessa, se a promessa fosse baseada no pré-requisito da obediência. Se fosse pela obediência à lei, a própria promessa de Deus não teria fruto nenhum. Por isso é que, pela obediência à lei, não é possível alcançar a herança de Deus. E Paulo ainda diz que, pela obediência a Deus, ou melhor, pela obediência à lei, ou por viver segundo a lei, ou pela performance diante da lei, nós anularíamos a fé. Não haveria necessidade de fé, é o que diz o verso 14. Se o que vive pela lei, ou pela performance pessoal na lei, fosse herdeiro, não haveria necessidade nem de fé e nem de promessa. Percebe isso? Como também existe um desmonte aqui de tudo que o próprio Deus havia levantado extensiva e trabalhosamente ao longo de todo o plano da salvação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, se alguém fosse se apresentar diante de Deus, pela sua performance na lei, onde estaria a fé? Para que alguém precisaria de fé? E qual seria o sentido de Deus fazer promessas? Deus não precisaria de promessas, Deus precisaria apenas de contratos. Contratos onde Deus estipularia o que deveríamos fazer e onde nós faríamos e receberíamos aquilo que Deus determinou no contrato. Não seria promessa, seria contrato. Não seria por fé, seria pela obra. Mas o que Paulo está dizendo desde o início da Epístola aos Romanos é que nós só alcançamos as promessas de Deus por confiar naquilo que Deus diz que é e naquilo que Deus fez. O que Paulo está dizendo desde o início é que foi providenciado para nós um meio de nós nos achegarmos a Deus. Este meio é Cristo, a sua obra redentora, e se a herança fosse pela lei, não haveria necessidade da história da salvação, queridos. Isso não é óbvio, queridos. Isso não é óbvio. Mas é interessante que mesmo assim, muitas vezes nós nos enredamos em religião. Embora precisemos perceber que se há uma promessa e se Deus nos chama a fé, existe uma via aqui que não é contada pela religião. A promessa é uma promessa de Deus e a fé é a mera confiança naquilo que Deus prometeu. Aqueles que tentam por meio da religião, da performance pessoal, achar diante de Deus algum favor, sabe o que ele está dizendo? Que a morte de Cristo é em vão. Foi a essa a conclusão que Paulo chegou quando, escrevendo aos irmãos da Galácia, no capítulo 2, verso 21, ele diz, na epístola de Paulo aos Gálatas: não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Entende isso? Em todos os momentos da nossa vida de fé, queridos, o cristão
ele está confiando do início ao fim da sua salvação em Cristo. E se em algum momento nós estamos acreditando que a nossa performance ou acrescentará alguma coisa, ou substituirá o que Cristo fez, Cristo não deveria ter morrido em nosso lugar. Entende isso, queridos? O que Cristo fez foi tão extraordinário, foi tão radical, que ele abole de uma vez por todas quaisquer outras coisas que possam se colocar entre nós e Deus, sendo ele o único mediador, o único meio, o único modo pelo qual nós podemos nos relacionar com Deus, queridos. A cruz de Cristo não é um apêndice da nossa espiritualidade, ou mais uma engrenagem da nossa religião. Às vezes nós lidamos com a cruz de Cristo como se ela fosse uma coisa ao lado. Não, eu e a minha performance encontrarei diante de Deus favor, e a cruz de Cristo está ali, para quando eventualmente eu der uma falhadinha, mas o que conta é a minha performance. Há cristãos que pensam assim. Há cristãos que, tendo começado pela graça, em algum momento vão agregando ao seu relacionamento com Deus outras engrenagens. E Cristo vai ficando de lado como mais uma engrenagem, que de repente precisa ser movida se alguma outra engrenagem falhar. A mentalidade passa a ser desse jeito. Mas Cristo pulverizou e destruiu todos os pilares da nossa segurança, em nossa performance, e se estabeleceu sozinho, Ele unicamente, como o centro e o único pilar da nossa confiança diante de Deus, queridos. Sim, a cruz é poderosa para ela sozinha garantir tudo isso e muito mais. O que está entre nós e Deus, queridos? Apenas a cruz. Nada mais que a cruz. Nunca qualquer outra coisa além da cruz. Ela basta. Ela sozinha. Ela consegue transpor todo este abismo entre nós e Deus e pavimentar um caminho firme, sólido e seguro, onde nós nos apresentamos confiantes diante de Deus, não por causa de qualquer coisa encontrada em nós, apenas por causa de Cristo e dele mesmo. Só Cristo, somente Cristo, sem nada além de Cristo. Só Cristo, queridos. Paulo então vem dizendo que a herança da lei, queridos, essa herança pela performance pessoal, Paulo mostra que isso é uma ilusão, porque o próprio Deus disse que não aceita nenhuma performance nossa. Toda e qualquer performance que nós pensamos que temos está muito aquém dos parâmetros de Deus. Essa performance também é inválida em razão de que, se fosse por performance, não haveria necessidade da cruz de Cristo. Há a cruz exatamente porque não existe nada senão a própria cruz, pelo que devemos nos apresentar diante de Deus. E por fim, Paulo mostra que a herança daqueles que acreditam que sua performance pode conquistar a promessa de Deus, a única herança que eles têm de Deus, que terão de Deus, é a sua própria ira. Esta é a herança de qualquer homem que acredita que pelo seu desempenho religioso ele vai se achegar diante de Deus. Olha o que diz o verso de número 15. Porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Qual é a consequência última dessa performance na lei, queridos? A ira de Deus, o juízo de Deus. Nós já falamos muitas vezes aqui, seguindo pelo texto de Romanos, o que vem a ser a ira de Deus. E talvez você não nos tenha ouvido ainda, preciso então declinar aqui brevemente o que é a ira de Deus. A ira de Deus é a indignação justa de Deus em juízo contra o homem que transgride a sua lei. Ora, queridos, se nós fôssemos nos apresentar diante de Deus por guardar a lei, pelo amor de Deus, queridos, todos nós pecamos muitas vezes contra a lei de Deus. Não restaria sobre nós as consequências da quebra da lei.
ou melhor, não restaria sobre nós outra coisa, senão as consequências da quebra da lei. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, verso de número 10. O apóstolo Paulo diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito aquele todo que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Todos aqueles, diz o apóstolo Paulo sem exceção, que são das obras da lei, ou seja, quem são estes? Aqueles que acreditam que pela sua performance conseguirão diante de Deus alguma condição de justiça. Qual é a condição deles? Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E quem amaldiçoa, queridos? O próprio Deus. Porque a palavra de Deus é que diz: maldito todo aquele que não permanecer em todas as obras dessa lei para cumpri-las. Como já disse o apóstolo Paulo, inclusive na epístola aos Gálatas, para que Deus deu a sua lei todos estes mandamentos? Para que nós, olhando para a lei, enxergássemos a nossa incapacidade. Essa é uma das primeiras dos propósitos da lei de Deus. Um dos primeiros dos propósitos. Que nós enxerguemos diante da lei de Deus a nossa condição de pecaminosidade. Que nós enxerguemos diante da lei de Deus a nossa necessidade da graça e da salvação de Deus. Para isso foi especialmente que Deus nos deu a sua santa lei. Existem outros propósitos, mas esse é um dos fundamentais. E aquele, segundo disse o apóstolo Paulo, que é da obra da lei, ou seja, aquele que acredita que pela sua performance achegar-se a Deus, ele está debaixo de maldição. Por isso o apóstolo Paulo diz, nesse verso que lemos, no capítulo 4, verso 15, que a lei produz a ira. Certo, queridos? E eu diria mais ainda, aquele que, tendo ouvido que Deus não aceita do homem esta oferta imperfeita de justiça. Deus não aceita essa obediência imperfeita. De que Deus julgará essa obediência imperfeita como desobediência, o que de fato é. E que depois de ainda ter ouvido que Deus ele próprio providenciou um meio para salvar o homem, dando o seu filho no lugar do homem transgressor, para que este homem receba a justiça de Cristo. Este que obstinadamente continuar rejeitando a graça de Deus e acreditar na sua teimosia que ele pode ter autonomia em relação a Deus, pensando, não, eu resolverei esse meu problema por mim mesmo. Ele não só está debaixo de ira, ele está debaixo de dupla ira. Não só está debaixo de maldição, mas está debaixo de dupla maldição. Por quê? Porque deste modo ele está rejeitando o dom da graça de Deus em Cristo. O autor aos Hebreus vai dizer: de quanto maior castigo cuidais vós, será merecedor aquele que pisar o sangue da aliança e ultrajar o Espírito da graça. Então, sim, qualquer um que acreditar que pela herança, que pelo seu desempenho religioso, ele vai chegar-se diante de Deus, na verdade, a única coisa que ele herdará será a ira do juízo de Deus. Por quê? Porque Deus está dizendo graciosamente: meu querido, você não dá conta, mas eu providencio para você um meio de salvação. E ele está dizendo, impenitente: não, Deus, pode deixar comigo, eu me garanto. Serei um homem reto, serei um homem justo, obedecerei ao que são princípios éticos e morais, levantarei a minha fama diante dos homens e serei exaltado pelo cumprimento da sua lei. Eu me garanto, eu evoluirei, eu serei melhor, se não nessa vida, na vida seguinte. Se houver mais 1000 vidas, tornarei-me ainda semelhante a Deus. Não é assim que algumas filosofias e algumas religiões se apresentam? Na verdade, isso diante de Deus é um dos mais absurdos
das mais absurdas obstinações, durezas. Porque nós estamos mostrando para nós mesmos, dia a dia, que somos incapazes de pavimentar um caminho em direção a Deus. Mas ainda assim queremos insistir em apresentar a Deus um sacrifício imperfeito, impuro e profano. Entende isso? Por isso que, à luz disso, Paulo está dizendo, não é possível herdar. Não é possível herdar a herança de Deus. Aqueles que pela religião pensam a chegar-se a Deus, só herdarão a ira de Deus. Por isso, queridos, confiemos somente em Cristo. Por isso que, por exemplo, nós de tradição religiosa brasileira, somos acostumados a pensar na nossa justiça própria, porque a fé romana, por exemplo, vai falar da dupla justificação, vai falar que nós produzimos para nós mesmos justificação. O Espiritismo, pelo que muitos de nós somos influenciados na nossa formação, na nossa trajetória espiritual, vai nos ensinar que nós mesmos produzimos o desenvolvimento do nosso caráter, e a uma medida isso será apresentável a Deus. Mas segundo a Escritura, e olhando para dentro da nossa alma, nós percebemos que é impossível nós nos apresentarmos diante de Deus com a segurança nas nossas próprias obras. Só é possível se apresentar diante de Deus em segurança pelo que Cristo fez. Amém, queridos? Mas e a herança da justiça que vem da fé? A herança da justiça que vem da fé, ela é extraordinária. A herança da justiça que vem da fé, ela é garantida pelo próprio Deus. Ela foi prometida a Abraão, e todos aqueles que se tornaram co-herdeiros com Abraão, herdarão essa herança. Que herança é essa? Diz o verso de número 13. O verso 13 diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Olhe o que nós encontramos aqui nesse texto. Primeiro, queridos, encontramos uma palavra de Deus em forma de promessa. Deus faz uma promessa. Quando Deus faz uma promessa, imagine você, se quando nós prometemos algo, né, quando as pessoas prometem algo para nós já sentimos certa segurança, certo alívio, né? Quando, por exemplo, o pai vira para o filho e diz: filho, quando você fizer 18 anos eu vou te dar um carro. Uau, o menino fica, né, vibrando, contando como se isso fosse certo. Não é verdade? Eu já ouvi, por exemplo, o nosso querido presbítero Alden dizer algumas vezes, ele tem um carro chiquésimo, né, queridos? Um Vectra, que ele chama de o vovô galante, né? O Vectra lindo, né? Top demais. E ele já ouvi ele dizer algumas vezes: quando o Daniel fizer 18 anos, esse carro é dele. Você imagina que segurança o Daniel não tem nessa promessa, o pequeno Daniel, filho do nosso querido Alden? Que segurança ele tem nessa promessa? Percebe como as coisas são totalmente opostas? A justiça que vem pela fé, a herança que nós herdaremos dessa justiça, não está baseado em contratos nem em performance, está baseado em promessa. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus, que não pode mentir, o sim e o amém, disse a Abraão que lhe faria coisas extraordinárias. A promessa de Deus, queridos, o dito de Deus sobre algo que ele fará, revela a nós a graça da herança. Porque nós herdaremos algo de Deus, queridos? Não é porque nós temos uma performance diante de Deus, é porque Deus disse que faria. Simples assim. Simples assim. Eu tenho certeza que a promessa desse carro que o Alden fez ao Daniel não está condicionada a muitas performances. Mas mesmo que nós façamos promessas condicionadas à performance, essa promessa de Deus não está baseada em performance nenhuma. Inclusive porque o apóstolo Paulo disse que essa promessa que Deus fez a Abraão, Deus a fez gratuitamente. Gálatas capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo diz:
Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Este é o Deus em que cremos. Um Deus que faz promessas gratuitas. Lembra do que nós falamos sobre a graça de Deus? A graça é o livre e soberano favor salvador de Deus. Deus simplesmente escolheu. Escolheu o quê? Nos fazer promessas. Estão baseadas em que essas promessas? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. O que Deus prometeu a Abraão, Paulo enxergou que Deus prometeu a Abraão, e não apenas a Abraão, mas aos seus descendentes, que eles herdariam o mundo. Olha o que diz esse verso que nós lemos, queridos. O verso 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa, que promessa? De que seriam herdeiros do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Que coisa extraordinária está diante de nós aqui, queridos. Primeiro, que essa promessa é uma palavra dita de Deus assegurada apenas em si mesmo e no seu poder, e na garantia de que sua palavra permanece para sempre. Segundo, que nós acessamos essa promessa de um jeito só. De que modo? Pela justiça que vem através da fé. Nós já vimos isso, Paulo já nos explicou isso nos versos antecedentes. Que todas as promessas de Deus para nós estão asseguradas em nós confiarmos que toda justiça que nós não tínhamos, Deus a substituiu pela justiça de Cristo por nós. A morte de Cristo foi para nos assegurar aquilo que nós não tínhamos. A morte de Cristo foi para nos dar segurança daquilo que nós não poderíamos alcançar. E por isso, a herança vem pela justiça mediante a fé. E qual é a promessa, queridos? A promessa de que nós herdaremos o mundo. Aí a gente olha para Paulo e diz: mas Paulo, como você enxergou essa promessa de Deus a Abraão? Porque nos textos que nós vemos de Deus prometendo, fazendo promessas a Abraão, nós não vemos exatamente, diretamente com essas palavras, a implicação de que Abraão seria herdeiro do mundo. Mas se nós atentarmos bem para a interpretação inclusive de Jesus, Jesus chega à mesma consequência, à mesma compreensão, de que a promessa que Deus fizera a Abraão não foi apenas de uma terra chamada Canaã. A promessa que Deus fez a Abraão foram promessas muito mais profundas, muito mais significativas, muito mais densas, muito mais extraordinárias. E muitas vezes nós estamos tais como, eu diria, leitores muito que estão enxergando apenas o traço da letra, o vocábulo da palavra, sem entender toda a profundeza que há por trás daquilo que Deus escreveu sobre nós que faria. Nós às vezes estamos muito apequenados na nossa percepção das heranças de Deus para nós. Estamos enxergando muito pequena e eu diria medíocremente aquilo que Deus prometeu para nós. Mas aqui nós temos uma demonstração dessa robustez, dessa grandeza, dessa dilatação das promessas de Deus. O que Deus havia prometido a Abraão? Gênesis 17, versos 7 e 8, nós temos Deus dizendo a Abraão que estabeleceria com Abraão um concerto perpétuo para ser o seu Deus. Um concerto, uma aliança para sempre, de que seria o Deus de Abraão. No verso 8 ele diz que daria a Abraão e a semente de Abraão depois dele toda a terra das peregrinações de Abraão. E no capítulo 22, verso 17 de Gênesis, Deus promete a Abraão, depois de Abraão ter levado Isaque em sacrifício a ele, Deus promete a Abraão que ele reforça as promessas iniciais, ele diz que toda a sua descendência possuiria a cidade dos seus inimigos. E aqui há duas implicações dessas promessas que Deus faz a Abraão. A primeira delas é a de que Abraão ressuscitaria. Essa é a própria interpretação de Jesus dessa promessa.
Quando Deus diz a Abraão, eu serei o seu Deus. Jesus vai dizer em Mateus 22, 32, ele vai dizer, olha, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E Jesus fala disso argumentando sobre a ressurreição. Jesus disse, olha, se vocês não acreditam que há ressurreição, vocês não ouviram o que está escrito? Quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Acaso Deus é Deus de mortos ou Deus de vivos? Ora, se Deus prometeu a Abraão que perpetuamente ele seria o Deus de Abraão, ainda que naqueles dias não houvesse clara e explicitamente a mensagem a respeito da ressurreição dos mortos, já estava implícito aqui que Abraão ressuscitaria. Afinal de contas, Deus disse que seria o seu Deus perpetuamente. E saber que Abraão contou com isso? Abraão entendeu desse modo? Além disso, esta promessa de que ele herdaria a terra de sua peregrinação e de que ele e os seus descendentes possuiriam as cidades dos seus inimigos, isso não foi cumprido nos dias de Abraão. Mas Abraão olhou para frente e entendeu que haveria um dia em que toda a extensão da terra seria sua, de que ele herdaria o mundo, de que ainda que ele estivesse vivendo naquele tempo, e aí o autor aos Hebreus vai tratar disso, no capítulo 11, que Abraão viveu como peregrino em tendas, sabendo que ele tinha uma herança para receber de Deus, que não era a Canaã. A herança que ele tinha para receber de Deus era muito maior do que a Canaã. Abraão entendeu do que Deus havia dito, que ele herdaria a própria cidade de Deus, o mundo que Deus prepararia para ele e para os seus descendentes. Ele seria herdeiro de todo o mundo, de todo o universo. Ele seria proprietário, dono de todas as coisas deste universo. E sabe de uma coisa? As promessas que Deus fez a Abraão, e aqui incluída a promessa de que ele herdaria a todo mundo, são promessas que estão estendidas a nós. Nós somos herdeiros com Abraão das mesmas promessas, porque nós agora somos herança de Abraão, nós somos co-herdeiros com Abraão nas promessas que Deus fizera a Abraão. Mas teve alguém que foi aquele que garantiu as promessas que Deus fez a Abraão. O apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer que, de um modo único e definitivo, essas promessas que Deus fez a Abraão se cumprem completamente em Cristo. Quais promessas? E aqui eu me desdobro sobre essas duas. A promessa da ressurreição dos mortos e a promessa de ser herdeiro de todo o mundo. Jesus, ele é aquele que cumpre de forma última todas as profecias do Antigo Testamento, e essas promessas que Deus fez sobre Abraão, é ele quem a cumpre, ele cumpre. Ele não apenas foi herdeiro das mesmas promessas, por ser da linhagem de Abraão, mas ele cumpriu essas promessas em si mesmo. Por quê? Óbvio, ele ressuscitou. Deus havia dito a Abraão, de um certo modo, nas entrelinhas, que Abraão ressuscitaria, e ele creu nisso. Ao ponto de que essa verdade era uma verdade tão consistente no coração de Abraão, que o autor aos Hebreus vai dizer que quando ele foi oferecer Isaac, na verdade Deus acreditava ou melhor, Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Tão confiante ele era na ressurreição. Mas aquilo que foi só uma confiança e uma promessa em Abraão, em Jesus, se torna realidade e cumprimento. Jesus morre, mas em Mateus 28, versos 5 e 6, os anjos se dirigem às mulheres e perguntam: por que vocês buscam entre os mortos a Jesus que foi crucificado? Ele não está aqui, mas já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. A promessa que Deus fez a Abraão se torna realidade em Cristo. A promessa da qual nós somos herdeiros em Abraão, ela se tornou realidade em Cristo. Ele ressuscitou, queridos. A outra promessa, de que Abraão seria herdeiro do mundo, se tornou plena e cumprida já em Cristo. Ele herdou o mundo, queridos, Jesus, por direito, não apenas por ter criado o mundo, mas por ter redimido o mundo.
Jesus é duas vezes dono desse mundo. Ele é dono do mundo por tê-lo criado, ele é dono do mundo por tê-lo comprado de volta. O mundo que ele havia criado, uma vez havia se perdido e ele comprou de volta. Ele é dono duas vezes. Ele é senhor do mundo duas vezes. Ele é possuidor do universo duas vezes. Eu gosto muito de uma imagenzinha que li há bastante tempo atrás, num pequeno livro, que já nem me recordo mais o título, mas que conta a história de uma criança que havia construído um barquinho de madeira. E tinha no quintal de sua casa, né, um pequeno rego que passava ali. E ela gostava muito de brincar com esse barquinho de madeira. Ela havia construído, ela havia pintado, havia acabado aquele barquinho de madeira, e era uma das coisas que ela mais amava. E tendo um dia chovido bastante forte, o seu barquinho seguiu, né, rumo abaixo ali naquele rego. E por ocasião de uma certa vez ela visitar a lojinha de brinquedos da cidade dela, ela achou o barquinho dela lá. Alguém achou o barquinho, vendeu para a loja de brinquedos e estava lá. Só que a pessoa que era dono da loja disse: olha, esse barquinho agora é meu e eu sou dono dele. Se você quiser, você vai ter de comprá-lo de novo. E a criança foi lá e se esforçou duplamente para trabalhar e conseguir recursos para comprar de novo aquele barquinho. É assim que o Senhor Jesus é Senhor deste mundo. Ele é Senhor por criação e direito de tê-lo gerado e formado. E quando esse mundo se desviou dele, ele comprou de novo este mundo e tudo o que nele há, pelo poder da sua morte e ressurreição. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 20, ele fala dessa dimensão de Cristo como Senhor de todas as coisas, como Criador, e fala da dimensão de Cristo como Senhor de todas as coisas, como Redentor. Ele vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou potestados, soberanias ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Porque foi do agrado de Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Ele é Senhor porque ele criou todas as coisas. Ele é Senhor porque ele reconciliou, ele comprou de volta todas as coisas. Por isso o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 1, verso 2, que ele é o herdeiro de todas as coisas de Deus. Por isso em Filipenses, no capítulo 2, a palavra de Deus nos diz que diante dele se dobrará todo joelho e toda língua confessará que ele é Senhor. Por isso que em Salmo capítulo 2, verso 8, Deus diz ao seu ungido: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Jesus é Senhor e se tornou dono de todo o mundo, não apenas por tê-lo criado, mas porque ele o resgatou de novo para si mesmo, comprado. Ele o criou e era dele, e ele o comprou e é novamente dele, mais uma vez. Certo, irmãos? Ora, se as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, eu quero que você ligue comigo isso aqui. Nós nos tornamos herdeiros das promessas de Abraão e também fomos tornados herdeiros com Cristo. Assim, a herança de Cristo é nossa. Deus nos incluiu nas promessas feitas a Abraão, as quais se tornaram realidade em Cristo, e em Cristo todas as promessas de Deus são nossas. Ele ressuscitou, queridos. O que vai acontecer conosco? Nós ressuscitaremos, amados. Nós ressuscitaremos. A morte é um detalhe. No nosso caminho, é apenas um detalhe. É apenas um ponto de transição, um ponto de mudança. A palavra de Deus diz em Romanos 8, verso 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. A promessa que Deus fez a Abraão de que ele herdaria todas as coisas, traz consigo a necessidade, obviamente, de que Abraão estivesse em condição de herdá-la. E qual é a condição para herdar as coisas? A ressurreição. E essa promessa também está sobre nós. Nós herdaremos todas as coisas. E para isso, ressuscitaremos, queridos. Nós ressuscitaremos. É interessante que hoje nós vemos uma sobreênfase, né, nessa dimensão desta vida, inclusive no meio da igreja cristã. Uma ênfase nas alegrias, uma ênfase nos propósitos dessa vida, uma ênfase nos prazeres dessa vida. E contado à luz da eternidade, queridos, nossos dias aqui são meros instantes, são como um piscar de olhos, são como nada, são como erva que se murcha e se vai. E por isso que nós não precisamos nos desesperar tanto da nossa vida, queridos. Nós não precisamos nos desesperar tanto da nossa vida. Se nós temos uma promessa que já foi dada por garantida em Deus, por causa da ressurreição de Cristo, queridos, como nós poderíamos nos afligir tanto diante das ameaças à nossa vida neste mundo? Eu já li histórias extraordinárias de cristãos que passaram para a eternidade, com cantos nos lábios, com convicção e alegria, cristãos morrendo numa felicidade. Por quê? Porque sabem que esta vida é passageira, e que a herança que nós temos em Cristo é perpétua, e que ela já foi garantida para nós na ressurreição de Cristo. Não há sobre nós dúvida alguma de que Deus cumprirá a sua promessa. Ora, se Abraão creu, sem ter visto nenhuma ressurreição, sem ter ouvido falar de nenhuma ressurreição, quanto mais nós, que sabemos que o nosso próprio Senhor ressuscitou. Se Abraão olhava para as coisas eternas, numa perspectiva de considerar este tempo aqui como coisa insignificante, quanto mais nós, que vimos Cristo assentado à direita de Pai, pela revelação da sua palavra, queridos, nós ressuscitaremos. Nós ressuscitaremos. E por fim, além de ressuscitarmos, e essa ressurreição nos dará a condição de que nós herdemos, meus amados, o quê? O universo com Deus. Você sabia que você é dono do universo? Você é proprietário do universo. Você ainda não herdou, mas você já é. Você sabia que as galáxias que contêm tesouros absurdos, mais distantes possíveis do nosso conhecimento, são nossos? De que nós herdaremos o mundo, seremos co-herdeiros com Deus. Que coisa extraordinária. Nesse tempo, nós somos apenas mordomos. Nesse tempo, o que nós achamos que temos, na verdade, nós não temos. O que as pessoas pensam que têm, na verdade, elas não têm. Mas no mundo que há de vir, o que é de Deus será nosso, por herança e propriedade. Haverá no registro dos cartórios celestiais os nossos nomes, né? Por metáfora, obviamente, não haverá cartórios do céu. Não precisa dessa burocracia. Mas nós seremos herdeiros do mundo, queridos. Olha o que diz o texto de Romanos capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Percebe a linguagem de Paulo? Co-herdeiros. O que é de Cristo é nosso, queridos. Meu Deus do céu. Isso é uma coisa que seria capaz de explodir a nossa compreensão. Nós somos herdeiros de todas as coisas que Deus tem. Nós ainda não estamos aptos a estar sob essa herança. E somos chamados, inclusive, a aprender a lidar com aquilo que hoje nos é dado
como por mordomia, mas haverá um dia em que nós receberemos o que é nosso, queridos. Para nós entendermos isso, o Senhor Jesus disse em Apocalipse 3, verso 21, que aquele que vencer, ele daria de assentar-se com ele no seu trono, assim como ele próprio assentou-se no trono de Deus. Meu Deus, irmãos, a gente não faz ideia do que nos espera. Você não tem dimensão daquilo que espera você. O que está preparado para nós é herdar tudo o que Deus tem. Sermos co-herdeiros com Cristo de todo o universo. De coisas que nós sequer podemos compreender que existem. Esta é a nossa herança, amados. Sermos herdeiros dos prêmios que Cristo conquistou para si. Ele diz: eu venci, eu conquistei, e por isso eu assentei-me no trono do meu Pai. E agora, do mesmo modo, eu dou o direito a você de assentar-se comigo no meu trono. À luz destas promessas, queridos, deixa eu lhe dizer algumas coisas aqui, para nós encerrarmos. Primeiro, viva entendendo que para nós que estamos em Cristo, morrer é lucro. Certo? Estou dizendo que você tem que pedir a morte, não. Não é isso, não. Você deva querer morrer logo. Não é isso. Mas hoje nós vivemos um apego à vida como se isso fosse a única coisa que nós tivéssemos. As pessoas vivem este tempo, e há cristãos que vivem esse tempo como se esse fosse todo o seu tesouro. Como se depois de a morte chegada se esgotasse tudo. Se nós esperássemos de Cristo apenas nessa vida, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos redefinir, reorientar o apreço que nós damos a esta nossa vida. Certo, irmão? Nós que estamos em Cristo, nós não podemos temer de pavor a morte, como se ela fosse o fim e a cessação da nossa existência. Eu sei que depois de muitos anos, de muitas décadas, de toda uma vida vivendo debaixo dessa perspectiva materialista, é difícil para nós desfazermos e reconfigurarmos o nosso modo de pensar. Mas eu quero fazer um chamamento a você hoje, porque isso vai mudar muita coisa na sua vida. Isso vai mudar o modo como você encara seus problemas, seus desafios. Isso vai mudar o modo como você encara as tribulações, as angústias. Isso vai mudar o modo como você encara a morte. Isso vai mudar o modo como você encara as enfermidades. Se você entender que toda esta vida sua está limitada a essa pequena existência, não é tudo que Deus preparou para você. Há uma eternidade, há uma ressurreição para você. Muitas coisas na sua vida vão mudar. Não se desespere por ameaças à sua vida. Não tenha medo, ovelhinha. Nós ressuscitaremos. Eu acho lindo um trecho, eu gosto muito, de um ministério chamado Full of Eyes, cheio de olhos. Depois você pode pesquisar isso aí lá na internet, no YouTube. Um artista americano, um artista cristão americano, Chris, ele produziu um vídeo que eu acho extraordinário. Um vídeo que tem uma música tocando de fundo, falando sobre a graça do Evangelho de Deus no Evangelho de João, e conta a história de uma moça que está vivendo o câncer. Ela perde todos os seus cabelos, e no fim vem uma onda avassaladora da morte contra ela. E nos momentos finais, essa onda gigantesca vem contra ela, e Cristo a abraça. Ele passa junto com ela por essa tormenta. E ele sai do outro lado com ela no colo, já com os cabelos reconstituídos no novo céus e na nova terra. Meus queridos, o que espera de nós depois, o que espera a nós depois da morte? Ganho, lucro, vida. Não tema tanto pela sua vida. Se Ele cuida da vida dos pardais que caem lá no meio do mato, você acha que até os fios de cabelo das suas cabeças não estão contados?
Você não acha que as nossas mortes estão gravadas no livro do seu dia? Você não entende que para Deus a morte do justo é alegria? Deus tem prazer nela. Por quê? Porque é por meio dela que nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. A segunda questão, diante dessas promessas, vivamos mais confiantes de nossa herança, queridos. Ousemos pela alegria que nos está proposta. Nós herdaremos o mundo, irmãos. Nós herdaremos o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, pelo amor de Deus, entenda que aqui você não tem nada. Sabe o que é? Nada. Olhe para o relógio que está na sua mão. Você comprou? Com seu dinheiro? Essas duas coisas são ilusões. Primeiro, que o dinheiro não é seu. E segundo, que ele não é sua propriedade. Essas duas coisas são ilusões desse tempo. Nós temos as coisas? Está de brincadeira comigo. Quando meu pai morreu, ele tinha um relógio que eu havia dado para ele, que ele gostava muito. Ele não pôde levar esse pequeno lembrete do nosso relacionamento para a sua vida no túmulo. Nós não levaremos um relógio, nós não levaremos um brinco, nós não levaremos títulos, nós não levaremos nada. Os ímpios pensam que tem alguma coisa? Eles não têm nada. Ninguém possui nada. Você pensa que tem uma formação, um emprego, um trabalho? Meus queridos, olhemos esses dias que nós estamos vivendo. Basta um pequeno movimento nas estruturas dos homens e elas se desfazem como um castelo de areias. Temos o quê? Não temos nada. Que nós aprendamos nessa vida que nesta vida nós não temos nada. O que nós temos nos foi dado por mordomia. Sabe para que Deus nos deu as coisas que nós temos? Para que nós aprendamos a ser herdeiros das coisas que serão nossas. Isso é o que está escrito em Lucas capítulo de número 16, nos versos 10 a 12. Ali há um texto que fala sobre o administrador das coisas que ele recebe. E no final, o Senhor Jesus diz, no verso 12: se não vos tornastes fiéis na aplicação daquilo que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Percebe que o Senhor Jesus diz? Que nós somos chamados nesse tempo que Deus nos deu de vida, para nós administrarmos aquilo que é alheio, aquilo que não é nosso, aquilo que é de Deus. E somos chamados para sermos apresentados fiéis na administração daquilo que é de Deus e Deus nos deu. Para quê? Para que então nós herdemos o que é nosso. Como filhos, príncipes, que estão prestes a herdar o reino do seu Pai, o Pai nos dá uma tarefa, uma missão, sobre algo que ainda é completamente, totalmente dele, a fim de que nós apresentemos fidelidade naquilo que Deus nos deu. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Esse trabalho que você tem, uma tarefa de Deus, para que você apresente essa tarefa em fidelidade a Ele. E se você vai herdar o mundo, entenda, meu querido, você não é antes de tudo um teólogo, um advogado, um professor, um médico, um terapeuta. Você é antes de tudo herdeiro do mundo. Você está médico, teólogo, advogado, terapeuta, professor, seja o que for. E para que você está nessa condição hoje? Para que naqueles dons que Deus te deu, você se apresente fiel a Ele. Entende isso? Encare, pelo amor de Deus, esse concurso público no qual você atua e trabalha, como uma missão dada por Deus. Encare a sua família como uma missão dada por Deus. Encare os recursos que Deus te dá como uma missão que Deus está te dando. Porque, na verdade, as riquezas e dons que nós administramos não são nossos, são de Deus. Mas o que nos espera, queridos? As riquezas do mundo, as alegrias eternas, as promessas de sermos co-herdeiros com Cristo. E por essa alegria eterna que nós temos prometida a nós, meus queridos, como nós precisamos viver de um tal modo a olhar para frente, à luz da administração dos recursos que temos
hoje aqui. Certo? Estão me entendendo? Se nós entendermos isso direito, o que acontecerá conosco, queridos? Nós seremos missionários nos nossos trabalhos. Nós desejaremos mais ardentemente pela promessa que nos está proposta, sermos enviados a campos, a outros países. Nós usaremos tudo quanto Deus nos deu para a finalidade última dessa nossa vida, que é a sua própria glória. Por isso, coloque-se em pé. Eu quero pedir a você neste momento. E à luz disso que nós compartilhamos aqui, especialmente dessa promessa, dessa herança de sermos herdeiros com Cristo, de todas as coisas que Ele conquistou, eu quero pedir a você neste momento, que você se apresente diante de Deus, entregando, mais uma vez, as coisas que você pensava que eram suas. O que você, de Deus, estava tomando como seu? O que de Deus você estava vivendo como se fosse propriedade sua? O que nós temos usado, que Deus nos deu para nós apresentarmos a Ele em mordomia, e nós temos usado como se fosse nosso mesmo. É meu pedido nessa noite, que você ore nesse sentido, rogando ao Senhor para que você possa servir com isso que Ele lhe deu temporariamente, a fim de que você possa herdar aquilo que será seu perpetuamente. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, que promessas extraordinárias o Senhor nos fez, e o Senhor mesmo as cumpriu, provando serem reais em Cristo Jesus. Obrigado porque hoje nós somos herdeiros das tuas muito ricas promessas, não pela nossa performance, ou pelo que nós poderíamos apresentar diante de Ti, mas pela garantia que nós temos na promessa da Tua Palavra. A Tua Palavra nos garante, Senhor, essas promessas eternas. A Tua Palavra nos garante segurança diante destas promessas. E nós queremos Te agradecer por isso. E queremos Te pedir, Senhor, nos ajuda a viver de um tal modo, como se nós fôssemos herdar estas promessas amanhã. Afinal de contas, Senhor, essa vida é tão breve. E nós muitas vezes vivemos como se tivéssemos as coisas que não temos, e como se não possuíssemos as coisas que o Senhor nos prometeu. Mas o Senhor nos prometeu, e por isto é fiel à sua promessa. E eu te peço, dá-nos sabedoria hoje, para rendermos, para entregarmos mais uma vez a Ti, tudo quanto nós precisamos render. Ajuda-nos a viver, Senhor, como de fato somos, como herdeiros das Tuas santas promessas, sabendo que todas as coisas que temos são para serem entregues em fidelidade a Ti, para a Tua própria glória. Eu quero Te agradecer pela herança eterna que temos, que nós nem sequer conseguimos medir, e que nos faz tão confiantes do dia de amanhã na Tua santa presença. Obrigado, Senhor. Os céus são nossos, a terra é nossa, o mar é nosso, o universo é nosso, novos céus e nova terra que o Senhor prometeu para nós são nossos, os tronos de Cristo são nossos, e por isso nós nos alegramos em Ti, pelas Tuas muito ricas promessas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, querido. Glória a Deus.